E aí, gurizada, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo, sentada aqui na minha cama, super confortável, porque hoje eu tenho um outro Veda, né, pra fazer. E pensei, por que não contar um pouquinho sobre as minhas histórias loucas da vida, né, de viagens e tal, sem muita enrolação, mas também não consigo muito sem. E são muitas histórias, né, muita coisa louca, então eu só queria falar hoje resumidamente como que surgiu a ideia de viajar a primeira vez e como que foi acontecendo as outras viagens, pra onde eu fui, essas coisas. Porque eu vejo muita gente que fica, tipo, travada. Meu sidecut tá horrível. Muita gente fica, tipo, eu quero muito viajar, mas eu não tenho coragem. Eu vou, sei lá, sair de casa e tenho medo, ou não sei como que vai ser de mim, como é que eu faço, como é que eu crio coragem, todas essas coisas. Na verdade, quando eu viajei a primeira vez, assim, pra fora, pro exterior e tal, eu era adolescente, assim, eu tinha 16 anos. Acho que ainda quando eu tinha talvez uns 15 anos, ou começo dos 16 anos aí, eu decidi que eu queria ir embora da minha cidade. Tipo, eu odeio esse mundo, eu odeio essas pessoas, eu odeio tudo, eu quero ir embora pra Porto Alegre, onde minha avó mora, não sei o quê. Mal sabia eu que, tipo, ir pra Porto Alegre não vai melhorar nada na minha vida, né? Mas eu acho que os meus pais viram isso. E aí eles pensaram. Eles. Meu pai sempre foi bem conservador, ele é bem pé no chão, bem tal. Minha mãe já é mais louca e entende muito as minhas loucuras. Mas de qualquer forma, os dois tentaram, talvez por né, um pouco de forçado da minha mãe, tentaram me achar uma solução pra mim que não fosse tipo ir pra Porto Alegre, não ia mudar nada na minha vida, ia ficar longe da minha família, tava ainda na escola e tal. Eis que em algum momento, aí meio que eu já tinha perdido as esperanças, né? Mas o meu pai conversou com o chefe dele, que até hoje é chefe dele, né? Isso já faz mais de 10 anos, chefe de São Paulo, que teve a filha dele que fez um intercâmbio uma vez, não sei pra onde, de high school, né? Que é o quê? Quando tu vai estudar um semestre ou um ano letivo do ensino médio nos Estados Unidos ou em outro país, né? Mas enfim, ele falou que foi uma experiência legal, que ela aprendeu legal o idioma, que não sei o que, se não me engano, ela até fez na Alemanha, porque eles são meio metidos com isso. A empresa é lá da Áustria, porque eles lá, enfim. Mas ele falou pro pai que tinha sido uma experiência boa, que talvez fosse bom pro futuro e tal, alguma coisa assim. Cara, meu pai veio pra casa com a ideia de, tipo, pode ser uma boa, né? Vamos procurar uma agência e vamos ver qual é que é. Eu fiquei tipo, what? Eu juro que eu não me lembro, assim, como é que eu reagi, mas eu fiquei, tipo, pensando, eu acho. Eu acho que eu não me empolguei tanto quanto seria hoje se alguém dissesse, nossa, vou te pagar um intercâmbio dos mais caros que tem, vou dar um jeito e pra resolver o teu problema de não querer ficar aqui na tua cidade. Meu Deus! Mas na época eu nem sabia nada sobre intercâmbio, eu era tipo leiguíssima, assim como quando eu trabalhei a primeira vez em navio, hoje em dia todo mundo tem toda a informação, já vai sabendo tudo o que vai acontecer, já sabe como é que vai ser a entrevista, tem vídeos, tem artigos na internet falando disso. Eu na época não sabia de nada, eu botei na minha cabeça que era fazer isso, fui atrás, procurei agência, fiz a entrevista, tipo, tudo, sem saber nada, gente, nada. Muito louco isso. Então, enfim, foram atrás da agência, tal, decidiram. Nesse meio tempo que já estava decidido, os meus pais se separaram e se divorciaram, né? Meu pai disse depois, né, que se ele soubesse, porque eu era meio que a companhia dele, eu fiquei morando com ele e meu irmão foi morar com a minha mãe, porque ele era mais novinho, precisava da ajuda da minha mãe, negócio de ir pra escola e tudo mais, né? E o meu pai disse, né, se eu soubesse que eu ia me separar, eu não tinha deixado tu ir pro intercâmbio. Então, assim, penso por um lado, que bom que ele foi tudo resolvido, né? Eu fico com pena por ele, mas que bom que foi resolvido na época, antes dele se divorciar, porque talvez a minha vida tivesse sido tão diferente se eu não tivesse feito intercâmbio. Não sei. Talvez eu tivesse dado um jeito de outro jeito, porque eu sou muito querida de viajar, quero muito viajar, né? Mas enfim. Daí surgiu a história, a agência falava que talvez eu não ia conseguir família, porque eu tinha esse meio estilo meio louco, na época se vestia bem dark e tal. Mas assim, deu tudo certo. Era casa de família e eles escolheram meu perfil justamente porque eu era diferente, assim. Eles tinham um estúdio de música em casa, eles eram bem diferentões, assim, gostavam de rock, eram bem despojados, assim. E pra vocês verem como tem gosto pra tudo nesse mundo, né? Assim como tem menino que vai dizer, ah, nossa, essa menina, essa guria é muito louca, muito, não gosto. Tem outros que dizem, nossa, eu gosto dela porque ela é louca, entenderam?
Enfim, aí fui para os Estados Unidos. Quando eu tinha 17 anos eu voltei e eu sempre tive na minha cabeça, não sei, não me lembro agora porquê, mas eu sempre tive na cabeça, eu quero estudar turismo na faculdade, eu quero estudar em Florianópolis. Talvez porque eu passei a vida inteira indo de férias para Florianópolis e eu achava, tipo, muito máximo. E claro, nem imaginava, né, que a pessoa que ela vai de férias no lugar, é o sonho dela. Ai, eu quero morar nesse lugar, ai que maravilha, morava aqui fácil. Só que ela não imagina que se ela morasse lá de verdade ia ser, tipo, um fim do mundo em alguns sentidos. Porque no momento que é férias e que tá todo mundo aproveitando a praia e se divertindo, não sei o que, tu tá lá trabalhando, né? Porque é diferente ser morador e ser turista. Mas como eu já tinha essa ideia fixa na cabeça, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu consegui validar o meu diploma, né? Eu me formei lá nos Estados Unidos no ensino médio, consegui validar meu diploma, apesar do ensino lá ser muito diferente, ter matérias diferentes, o governo aqui validou. Senão eu ia ter que me ferrar, porque eu fiz meio ano do terceiro ano do ensino médio. Por quê? Tu não sabe se tu vai ser chamado de verdade. Então, se tu não for chamado, tu perdeu um ano de estudo. Então, tu tem que ir fazendo. Como o ano letivo nos Estados Unidos começa no meio do ano, então tu tem que fazer aquela metade e ver se eles vão te chamar pra daí, entenderam, né? Então eu fiz meio ano aqui, mais um ano lá, e se eu não tivesse conseguido validar, eu teria que fazer o ano inteiro de novo aqui. Porque no caso, eu não podia seguir daquele meio ano que eu fiz. Entenderam, né? Esperei o resultado, validaram, show de bola. Obrigado, senhores. Eu teria sido a pessoa mais infeliz do mundo, que eu odeio estudar. E fui para Florianópolis. Então, meu pai de novo me ajudando, foi atrás de um lugar pra mim. Fizemos tudo e eu fui morar em Florianópolis, fazer faculdade lá. De turismo, como era planejado. Nem analisei outras possibilidades, nada. Já tinha isso na minha cabeça. Pois é, mas aí nessa época eu comecei a ter a síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e um monte de outros problemas, inclusive de saúde. Já fui pra lá, tipo assim, mal, tomando um monte de remédio, toda cagada. Aí imaginem, eu sozinha lá. Aí acabou que eu comecei a fumar cigarro, tá? Nunca usei drogas. Não, apesar de que eu acho que álcool, cigarro, até doces são droga, né? Porque é um vício, são vícios, né? Mas enfim. E aí, tipo, lá me sentindo sozinha e aquele nervoso, eu fumava, tipo, 2 carteiras por dia. Às vezes eu não ia pra aula, enfim, foi horrível, assim, porque eu tava muito perdida, assim. Eu deixava a louça, assim, um mês, eu acho, sem lavar. E meus amigos lá, enfim, hoje eu me lembrando, eu penso como eu era perturbada e como a gente muda a nossa cabeça de quando a gente é meio que adolescente pra adulto. Às vezes eu vejo um adolescente e penso, ai meu Deus, mas eu sempre fui tão responsável. Mas muda muito a cabeça, porque por mais que eu fosse responsável, tinha muita coisa, merda que eu fazia que hoje eu acho que eu não faria de novo. Por exemplo, hoje eu nunca deixaria mais do que um dia acumulada uma louça limpar a casa, sabe? Eu não sou perfeccionista nisso, né? Tipo assim, a neurótica da limpeza. Mas assim, enfim. Daí na época ainda peguei 2 cachorros que latiam o tempo inteiro, que não se davam, e cagavam por tudo num apartamento, um cubículo. Aí arrumei um namorado que acabou virando noivo, porque no caso ele pediu um noivado. Na época eu disse, mas acho que eu nunca vou casar, mas vamos aceitar o noivado, que daí pelo menos eu vou dizer que eu sou noiva. Fui noiva um dia, usava aliancinha e tal. Na época eu namorei também, antes dele, eu namorei com um gay. Tipo, meio que pegava, assim, também meio que era quase amigo da família, mais velho, que eu vai bater na cabeça que eu era loucamente apaixonada. Gente, como eu era louca, agora que eu me dou conta, sabe? Bom, enfim. Aí esse noivo, ele era muito louco, ele era agiota, metido com todos os badulá que vocês podem imaginar. Tinha carrão, tinha tudo, tipo, queria me comprar com dinheiro. Só que eu sou uma pessoa que sou do sentimento, sou do que é certo. Olha, eu tô contando todas as histórias e vai ficar longo esse vídeo pra caralho. Vocês vão me matar, pra variar, né? Não, vocês não me matam, mas eu fico indecisa, porque tem gente que diz que gosta que eu fale mais rápido, que eu seja breve, e tem gente que gosta que eu fale pra caramba. Então eu fico dividida. Então eu faço às vezes uns vídeos rápidos e outros mais demorados, mas tudo bem. Enfim, deu a louca e esse namorado, ele era muito louco. Eu tinha medo que ele fosse me matar em algum momento, sabe? Ele andava com alicate, andava armado, cheio da grana, tipo, ai meu Deus. Eis que aí eu comecei a ficar muito apavorada e comecei a passar muito mal. E a minha mãe
foi me socorrer. Pegou todas, o carro, as tralhas, tudo. Ah, não, eu tinha carro na época. Então ela foi até Florianópolis de ônibus com o namorado dela, que depois virou marido, que já se separou, que enfim, toda uma história. Aí que faz muitos anos isso, né? A gente foi tipo em 2007, nós estamos quase em 2017. Tá entendendo? O babado. Foram lá e eu comecei a passar muito mal e tal, e ela me trouxe de volta. Transferi a universidade pra minha cidade aqui e, enfim. Em 2009 eu já tava com a louca, né? Ainda em 2008 eu já tava com a louca de querer fazer intercâmbio de novo, porque eu não consigo parar quieta, sou nômade, sou de família grega, de descendência grega. Então a gente é muito assim, cigano. Aí, comecei a ver pra fazer intercâmbio porque descobri que na minha faculdade, a partir de um certo semestre, tinha. Então, tipo, eu já tinha estudado 2007, 2 semestres, 2008, 2 semestres, 2009, eu viajei acho que em fevereiro de 2009. Então, parecia que a partir de não sei quantos créditos ou não sei quantos semestres podia fazer intercâmbio pela minha faculdade, que aliás, isso é muito interessante e eu, se fosse vocês, pesquisava. Para, carro de fazer barulho. Pesquisaria e faria intercâmbio também através da faculdade, se a de vocês estiverem, e vocês estiverem na faculdade, claro, se ela tiver convênio, porque é babado geral. Eu já expliquei sobre isso, mas vou falar resumidamente. O convênio funciona da seguinte maneira, na faculdade que eu estudei. Ela tem convênio com faculdades do mundo inteiro. Eu escolhi uma XYZ, que eu queria ir para Buenos Aires, eu queria aperfeiçoar meu espanhol. E aí, nesse meio tempo, eu viajei pra Buenos Aires antes pra conhecer sozinha já tinha essa louca de viajar sozinha. Estados Unidos fui sozinha, fiquei em casa de família, como você sabe. Bom, fui pra Buenos Aires, conheci, tá tudo certo. Apliquei, né, me inscrevi lá pra fazer o negócio da faculdade. E funciona assim. Durante o semestre que se está estudando no exterior, não se paga nem a faculdade no exterior e nem a minha faculdade que eu tava estudando. Como que eu ia economizar com o estudo, com as cadeiras que eu estaria fazendo, poderia ser uma ajuda de custo para eu pagar a hospedagem e outras coisas que eu teria que me virar sozinha nesse país que eu fosse morar. Durante aquele tempo lá, que geralmente é um semestre, né? Sobre a escolha de matérias, faculdade, essas coisas, já tem alguns vídeos no canal e farei mais outras vezes, mas é que eu realmente não posso deixar esse vídeo tão longo, são muitas viagens. Certo. Era pra eu ter voltado em julho ou agosto, porém, eu voltei, tipo, fim de junho, alguma coisa assim, por causa do surto da gripe suína, tal, babado geral, aquele negócio de usar a máscara lá na Argentina, tava muito louco isso. Então, voltei, daí segui a faculdade aqui na minha cidade. Acho que eu fiquei por aqui nesse meio tempo, mas assim, continuava sendo nômade no mesmo lugar, do tipo, faz uma viagem aqui. Aí depois que eu voltei de Buenos Aires, todos os anos quase, eu fui viajar pra Buenos Aires pra rever amigos, pra fazer compras e porque eu amo a cidade. Viajava pra outros lugares aqui mesmo, próximo, trocava de emprego, essas coisas todas. Em 2011, foi 2011? Acho que foi 2011. Ah, não. Primeiro em 2010, eu me inscrevi, eu estava trabalhando numa escola de inglês, fui trabalhar num restaurante. Aí começou a dar aquele surto de novo de tenho que viajar. Me inscrevi numa agência, né, de intercâmbio pra conseguir trabalho em Dubai. Meu sonho sempre foi Dubai. Especialmente depois que eu tive uma aula sobre Dubai na faculdade, ainda quando eu tava em Florianópolis. Meu Deus, tipo, sonho de consumo. Eles me arrumaram emprego e tudo, só que eu já tinha pago a assessoria deles e tudo, só que acontece que eu acabei desistindo. Uma porque eu não queria, tipo, um cargo muito pesado e a maioria que se conseguia era isso. Do tipo, garçonete, essas coisas, sabe? Não é pesado, mas enfim. Trabalhava-se muito, né? E eu fiquei pensando, né? Se começa. Eu já tenho esse negócio de síndrome do pânico, que nunca passou. Sou toda problemática. E aí eu vou estar, tipo, do outro lado do mundo. Sabe? Num lugar gigante, longe da minha família. Um lugar calor dos infernos. Sempre sofri muito no calor. Enfim, eu pensei, ferrou. Eu preciso desistir desse negócio. Desistir daí, então, do intercâmbio. Quando foi 2011, acho que foi, eu tava dando aula numa outra escola de inglês. Não, gente, é que é muita história, eu tô me confundindo. Não.
Quando eu saí da outra escola de inglês, antes de ir pro restaurante, eu saí da escola de inglês pra ir trabalhar em navio. Eu fui trabalhar em navio, não deu muito certo, eu voltei. E aí que eu acho que eu fui. E aí que eu fui. Gente, antes de eu trabalhar nesse restaurante, eu já tinha trabalhado em navio, tá? Eu tô confundindo, não foi no mesmo ano que eu fui trabalhar no restaurante. Eu trabalhei como garçonete no navio, acabei desistindo, muito sofrimento, muito peso, muito tudo. E aí, por isso que eu não aceitei em Dubai e trabalhar como garçonete, foi isso. Depois, em 2011, eu estava trabalhando numa outra escola de inglês e abri a minha agência de viagens, não sei o quê. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Pullman Tour, né, outra companhia, como animação. Aí eu acabei não indo pra Pullman Tour e tal, por causa que eu pensei, vou trocar certo pelo duvidoso, vai, tipo, não vai dar certo, eu vou acabar desistindo de novo, vou acabar me incomodando por nada, vou deixar minha agência aqui, não sei com quem deixar, não sei o que fazer. Acabei não indo, mas mesmo assim, depois me deu a louca em 2014, eu acabei indo pra MSC, e aí todo aquele rolo que você sabe também foi um inferno. Também tô. Foi um inferno e eu acabei desistindo, mas dessa vez eu tinha emagrecido na época, eu tipo tava com um preparo melhor assim físico, psicológico nem tanto, mas mais físico. E por mais que tenha sido um inferno, eu aguentei 2 meses, assim, eu disse, eu tenho que aguentar, tipo, o máximo que eu puder pra pelo menos conhecer alguns lugares e ter valido a pena o meu dinheiro que eu gastei nessa merda e tals. Então, eu fui e aí nisso eu tive a oportunidade de conhecer, assim, vários países, assim, alguns países, do tipo Portugal, que era meu sonho, Itália, que mais? Suécia, Noruega, Espanha e outros países. Foi muito legal a experiência, assim, por mais que eu tenha conhecido tudo muito correndo e tem lugares que eu quero voltar muito, assim, tipo, muito apaixonada. Foi uma experiência legal e foi uma oportunidade de conhecer alguns países. Eu voltei, quando eu voltei, eu estava em Porto Alegre, na casa da minha avó, eu nem cheguei a vir pra minha cidade, tá? Eu tava em Porto Alegre, tipo, o aeroporto é em Porto Alegre. Cheguei lá, nem vim pra minha cidade, fiquei lá. Uns dias depois surgiu uma oportunidade de eu ir pra Morro de São Paulo, na Bahia, pra trabalhar 1 mês e meio numa pousada, num hotel lá, meio hotel pousada. E ganhar, tipo, pouquinho, mas meio que em troca de hospedagem, alimentação e, tipo, uma ajuda de custo, assim, que não pagava nem a passagem aérea, mas enfim, né? E depois eu tinha alguns extras, alguns trabalhos extras, como nômade digital, tinha meu canal de YouTube, essas coisas pra ajudar um pouco mais. Fui lá, acabei ficando 1 mês, era um rolo todo aquilo lá. Mas assim, a experiência foi boa, no geral, né? Saí de lá e disse: não vou voltar pra minha cidade, vou dar a louca, né? Tinha um dinheirinho pouquinho, né? Mas junto assim, dei uma de mochileira e fui para. Eu ia conhecer todo o Nordeste, né? Eu comecei ali em Aracaju, depois eu fui pra Maceió e tudo com hospedagem do Couchsurfing, né? Que eu já tenho uma entrevista que eu dei pra uma TV local lá de Maceió, um programa local falando sobre o Couchsurfing e tal. E vou deixar o link por aqui se eu achar o vídeo. Enfim, gastei pouco, passeei, conheci outros lugares, foi legal. Já tinha todo um planejamento de seguir, né, pelo Nordeste. Só que nisso surgiu a oportunidade. Primeiro, eu já tava, tipo, de saco cheio, já tava começando a me dar pânico. Porque pra mim, não é aquela vamos viver a vida louca um dia após o outro. Eu fico muito ansiosa pelo dia de amanhã. Então, essa coisa do, tipo, tu não saber na casa de quem que tu vai parar. Sabe? Não saber o que vai ser de ti, sabe? Ter que ficar na casa dos outros, meio que de favor, é meio foda. E aí, eu acabei desistindo e fui pra São Paulo, na casa da minha tia, porque eu não quis voltar pra minha cidade também. Eu disse, vai que surge uma oportunidade, estando em São Paulo, é tão mais fácil ir de um lugar pro outro.
e receber oportunidades e tal. Nisso eu já estava em contato com uma família da Itália para ser au pair na casa deles, para, né, cuidar dos filhos, ajudar a cuidar da casa, essas coisas. O marido dessa mulher, são todos italianos, mas o marido morava em Guarulhos, porque trabalhava numa empresa brasileira, e a família, a mulher, a filha dela, que ela teve antes dele, e o bebezinho moravam na Itália. Eles estavam procurando alguém para ir lá ajudar ela a cuidar das crianças, essas coisas, mas especialmente para ajudar a ensinar idiomas para a família. Fiz contato com eles, conversei, tudo certo. E aí, então, acabei comprando a minha passagem e ficou combinado que eu ia passar Eu fiquei, acho que 5 dias em Guarulhos na casa do cara. Pra, tipo, conhecer. Eu acho que o voo saía de Guarulhos. Sim, o voo saía de Guarulhos, como ele morava na cidade lá. Aí eu combinei de uns dias antes pra ele já me explicar sobre a família, ter mais contato. Ele vivia no celular falando com a família, então eu tive a oportunidade de conversar com eles quase como tipo um Skype, sabe? E, enfim. Depois ele me levou no aeroporto, aquele negócio todo. Fui para a Itália, mas quando eu comprei a minha passagem, tinha a opção de fazer um pit stop na Holanda. E sem pagar nada a mais pelo voo. Então eu fiquei 5 dias na Holanda, antes de pegar a continuação do voo para a Itália. Também fiquei com Couchsurfing. Tenho que contar essas experiências para vocês em outro vídeo, porque me falem aí se vocês querem saber. Babado geral, coisas que eu já passei no Couchsurfing e experiências boas também. Fiquei em 6 dias na Holanda, em Amsterdã. E foi o máximo, assim, no geral, assim. Eu tava sem grana, eu passei por uns perrengues, choveu todo dia que eu tava lá, mas ainda assim, eu, tipo, me apaixonei. Nossa, sério, me apaixonei. Ai, como eu queria ter cidadania italiana, eu ia me mandar pra lá. Fácil, fácil. Mas assim, na verdade, todos os lugares que eu conheço eu digo que eu quero me mudar fácil, fácil. Mas não é bem assim que funciona. Tanto que eu estou na minha cidade de volta. Na verdade, se fosse fácil assim, eu estaria pelo mundo pra sempre. Ó, tô sacudindo a câmera. Eu não paro quieta, né? Mas tudo bem. Então, eu fui pra essa família e o cara, inclusive, visitou eles enquanto eu tava lá e tal. A experiência foi boa, só que não tanto. Tipo, o bebê chorava o tempo inteiro, não se dormia. Eu tinha que dormir no quarto com a menina era um porre. Enfim, todo um rolo, tá? Prefiro não comentar. Nesse meio tempo, minha mãe também teve que fazer uma cirurgia e eu decidi então que seria melhor pra mim, né, voltar e também pra apoiar minha mãe aí que tinha feito cirurgia e tudo mais. Eu ia ficar 3 meses, então eu fiquei 2. E também deu uns rolos lá que eu meio que briguei com a mulher lá, mas hoje já tá tudo bem, eu falo com ela, tá tranquilo. Mas tava bem complicadinho, assim. Aí voltei pra minha cidade, finalmente. E nisso, um pouquinho depois, aí eu fiquei morando na casa da minha mãe até ver o que eu ia fazer da vida, conseguir dinheiro pra dar a volta, pra começar a vida de novo, aquele babado todo. Nesse meio tempo eu descobri que o meu amor de infância, adolescência e tudo mais tinha terminado o namoro de 9 anos com a menina que na época eu larguei dele, meio que quase que ela foi um consolo. Consolo. E ficaram juntos no final de 9 anos nessa brincadeirinha, tá? E eu sempre disse que o dia que eles terminassem, né? Eu não queria estragar o relacionamento nem nada, mas eu sempre pensei, o dia que eles terminarem eu vou dar o bote. Ele também estava louco para dar o bote, nos juntamos e estamos até hoje juntos. Aí, o ano passado também eu acabei indo trabalhar no restaurante, como vocês sabem, em Porto Alegre, então fiquei 6 meses, mais ou menos, e mais da metade da semana em Porto Alegre e em casa. Tipo, não me senti em casa em lugar nenhum, uma loucura, uma correria, porque eu tenho outros trabalhos, então não dava conta de tudo. Aí o meu excelentíssimo namorado aqui longe de mim, eu acabei voltando agora, essa semana passada, na anterior, e já tô aqui ajeitando minha vida de novo na minha cidade. Já tô com a cabeça na minha próxima viagem, não sei como é que vai funcionar, não sei de nada, mas agora eu vou voltar a dar aula de inglês, porque no final, sempre quando eu estou nessa cidade, acabo tendo que dar aula de idiomas. Não que seja assim o fim do mundo, mas eu tava gostando desse negócio de restaurante, mas aqui não tem oportunidades que se ganhe bem,
se trabalha muito, então eu prefiro trabalhar menos e ganhar quase a mesma coisa do que um trabalho full time dando aula. Pelo menos eu consigo conciliar outros projetos que eu tenho, canal de YouTube, todas essas coisas. Meu Deus, esse vídeo tá longo. E estou planejando já a próxima viagem, né? Fica bem mais complicado. Faz 1 ano e meio que eu não viajo de verdade, assim, sem ser pra Porto Alegre. Por falta de dinheiro e porque, né, não é fácil se sustentar. É IPTU, é IPVA, é condomínio, é luz, é internet, é a puta que pariu. Não é fácil essa vida, cara. Todo o dinheiro vai em conta. É triste. E com o meu namorado, ele não é muito de viajar. Ele também não tem grana. Ele não é louco como eu. Então, assim, eu quero estar com ele, eu tenho que pensar em tudo, né? Mas ele já disse que se eu achasse uma oportunidade legal pra gente pedir pro exterior, ele consideraria a opção. Então, ó, que babado. Quem sabe um dia, né? Mas assim, planeja uma viagem, nem que seja ir passar uma semana em Buenos Aires, se Deus quiser esse ano ainda, pra gravar vídeos pra vocês lá no canal de espanhol, aqui também e tal. E estou cogitando, vamos ver, né, o que acontece. Como é que vai a grana, como é que vai planejamentos, todos esses negócios. E é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou longo, mas é que são muitas histórias. E eu vou mantendo vocês informados sobre os novos babados. Me digam aqui embaixo também se vocês têm interesse em saber mais especificamente sobre alguma das minhas viagens, alguma das minhas histórias, dicas, essas coisas que eu gravarei mais vídeos, ok? E deixem suas sugestões pro Veda, que ainda faltam muitos vídeos e às vezes me falta ideia, né? Então é isso. Se vocês gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal para estarem sempre ligados quando eu postar vídeos novos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!